Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Estamos aí em mais uma segunda-feira, comecinho de semana, cheio de literatura. Já recebemos hoje algumas escritoras e esse ritmo vai continuar até sexta-feira, tá? Muito bem, lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro. Então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todo o material que é gerado diariamente aqui no podcast. Nossa escritora já está on. Vamos chamar, vamos bater papo. Cristina, querida. Pronto. Olá! Eu não tô escutando você. Você deve ter desativado aí o áudio. Não. No meio da sua tela, no meio da tela do celular tem um microfone, uma câmera e a setinha. Vê se eles estão desativados, o do microfone. Então deve ser o fone que tu tá usando. Agora estou ouvindo alguma coisa. Agora travou. Acontece, esse telefone tem problema, viu? Só um minuto. Você travou aqui pra gente, Cris. Aí voltou. Tá voltando super travado, não tô conseguindo te ver. Aí é a internet. Desligar aqui, botar na... Ai, nossa escritora parou. Travou tudo agora. Me vê agora. Ô, Cris, sai da lá. Aí, voltou. Mas voltou, Eu mas acho que agora foi. Você não tá me vendo? O que tá aparecendo aí pra você? tudo preto. Então faz o seguinte, sai da live que eu vou te enviar o convite novamente, tá? Vamos lá, vamos convidar a nossa escritora novamente. Pronto. Eu consigo ver você. Agora sim, tá me vendo? Tô, tá legal. Querida, é assim mesmo, não tem problema não. Seja muito bem-vinda, tá? Obrigado. Bom, essa é a tua primeira entrevista literária? É a primeira. É por isso que tá esse suspense, né, Cris? Muito nervosismo inicial, mas depois com o tempo vai indo, vai passando. Não precisa se preocupar. Você é de qual lugar do Brasil? Sou do Rio de Janeiro. Aqui De onde? de Anchieta. Eu sou da Tijuca. Caramba, mora perto da minha tia. Minha tia mora aí. Então, quando vier para essas bandas, manda mensagem pra gente tomar um café, trocar figurinha. Mano, sim. Eu vou estar na Bienal, aí travou de novo. Você vai estar na Bienal? Quando? Eu também vou estar lá.
estar agora dia 2 na Bienal, no sábado. Estaremos então lá. Quando a live acabar, eu vou te mandar mensagem no privado para a gente se organizar, para a gente se encontrar, tá? Claro, vamos sim. Que maravilha! Mais uma escritora que eu vou encontrar lá na Bienal e vou trazer para vocês, gente. Você vai estar lá como escritora ou como leitora? Está como escritora, credenciada. E o digital. É o que? Eu não entendi. E o meu marido ele vai estar como influenciador digital. Ah, que bacana! O teu livro vai estar exposto em stands de editora? Não, não vai estar. Eu vou fazer a campanha dele independente. Por enquanto, devagarzinho, até pegar uma edição boa. Muito bem, esse é o caminho. Adorei saber. Estarei lá para te prestigiar e, obviamente, seu marido que é influenciador digital. Ele faz o quê? Ele divulga autores também? Não, o meu marido ele trabalha com uma rádio, ele é web radialista. Ah, bacana. Parabéns, então, para essa dupla. Qual é o nome? Deixa eu ver. Peraí. Ah. É muito difícil. Não dá para ler. Qual é o nome? É Rádio JLM. É sobre rock nacional. Assim, um gênero assim, mais caindo para os 80, 90. Ai, que ótimo. Depois, quando a live acabar, coloca nos comentários qual é a rádio dele, se tiver link, para o pessoal acessar ou então conhecer mais, tá? Tá bom, mando sim, gravou de novo. Vai indo. Eu consigo te ouvir. Daqui a pouco você volta. Bom, eu tô aqui, Cris, com os teus livros, né? O material que você me enviou. E o primeiro livro aqui que você me mandou se chama O Demônio de Nightfall. É esse o nome? Isso mesmo. Ele conta a história de um anjo, né? Que viveu há muitos anos atrás, e ele conheceu um lobo. Só que o amor dele, né, por essa loba, acabou tornando ele insano, fazendo com que ele fizesse, assim, buscar possibilidades de mantê-la viva. Com isso, ele acabou transformando ela em um vampiro, né, para poder se manter. Só que com isso foram surgindo problemas com os filhos, com assim, uma série de coisas que acabou fazendo com que eles viessem para a era atual. Entendeu? Entendi. Esse teu livro você publicou o quê? Esse ano? Eu publiquei esse ano. Ele já é um livro de produção que eu já estou fazendo ele já há um determinado tempo. Mas, assim, ele mesmo saiu agora esse ano pelo fato de eu descobrir porque fazer um livro exige muito dinheiro, né? Então, você acaba ficando com ele empacado dentro de casa, né? Fica na gaveta. Aí eu acabei que esse ano eu encontrei a editora Wiclap, né? E descobri pela Amazon que você pode publicar um livro. Foi onde eu acabei terminando ele, porque assim, eu tenho outros livros, mas esse foi o que eu peguei mesmo para terminar, tá entendendo? Para poder botar em... Entendi. Você, então, optou aí pela publicação independente, O Demônio de Nightfall. Agora eu entendi. Inclusive, a capa, foi você quem fez? Não, a capa foi meu marido que fez, que meu marido é desenhista profissional. Aí ele fez a capa toda no desenho, desenho à mão mesmo. E depois eu fui e joguei ela no design, que eu sou design gráfico, aí eu joguei ela no design para dar o efeito mais realístico nela. Mas ele que fez a capa no desenho. Bacana. Então, gente, só para vocês entenderem aí, O Demônio de Nightfall, que é um dos livros publicados de maneira independente
da nossa escritora, ela que publicou esse livro esse ano, tá? Qual é o gênero desse teu livro, Cris? Ele é ficção e fantasia, ação e psicológico. Porque você tem que ter um sangue frio para ler ele em algumas cenas, que são, assim, vamos dizer assim, bem polêmicas. Entendi. E ele é volume único? Você vai fazer trilogia, saga, alguma coisa, ou é volume único? Eu estou pensando em fazer mais uns 2 dele, fazer uma trilogia, né? Porque eu comecei ele, mas ele ficou com muita parte aberta, muito furo, vamos dizer assim. Ficou faltando história. Mas se eu deixasse para contar tudo em um livro só, não ia dar, ia ficar um livro imenso, entendeu? Eu Aí, te entendo perfeitamente. Agora, o Demônio de Nightfall não é o teu único publicado, né? não, Você tem um outro também, o não, Desenhos da Vida. esse eu tô para publicar. Eu tô terminando ele. Eu tô ainda vendo qual vai ser o melhor contraste para o final. Ainda estou em produção. Porque ele é um livro assim, é mais um cotidiano. É que eu pensei, eu vou fazer um livro pesado. Mas nem todo mundo vai ler um livro psicológico, um livro muito pesado. Então eu vou quebrar isso com um livro mais calmo, um cotidiano. Entendeu? Aí é onde surgiu a ideia da vida. Que é a desenhista Laura Rose, né? Que ela volta para o Brasil depois de muitos anos fora e ela reencontra o antigo namorado. Sendo que na adolescência, quando eles namoravam, né, lá por volta dos 17, 18, ele escondia o relacionamento deles por falta de... Assim, porque ela era acima do peso, vamos dizer assim. Ela era acima do peso. Então tinha aquele bullying na escola, sabe? Então ele escondia, né, o romance deles. Então ela acaba encontrando no desenho uma forma de se libertar, entendeu? Aí uma empresa americana, né, ela se identifica com ela, né, fica assim, gosta do traço e leva ela embora. E ela vai embora sem contar para ele. Ele descobre muito tempo depois, aí vê aquele caminho, até que ela volta. E durante ele praticando polo, ele acaba caindo do cavalo, né? Ele acaba caindo Entendi agora. e machuca. Entendi. Esse é um livro ainda que vai ser produzido, gente. Só para vocês entenderem um pouquinho aí a temática. No entanto, o Demônio de Nightfall é o que está no mercado e que provavelmente estará na Bienal. E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre essa história, a gente vai lendo aqui um pouco da sinopse e vai conversando sobre essa fantasia, tá? Que pelo nome a gente já percebeu que vem coisa por aí. Por milênios, a magia primordial foi passada de geração para geração. Mas esse conhecimento foi morrendo conforme o passar dos séculos. As pessoas pararam de interagir com ela, fazendo seus ensinamentos tornarem-se cada vez mais raros. Que magia é essa, Cris, que você se refere no teu livro? É assim, a magia primordial, é o início, bem lá mesmo no início do mundo. A primeira bruxa, né, a Semiramis. No meu livro eu menciono como Samurramati, mas o nome popular conhecido é Semiramis. Ela iniciou o culto da bruxaria, né? Porque ela fez um pacto para ter poder por causa do filho e iniciou o culto da bruxaria lá atrás. Aí, caindo mais para cá, ela se apaixonou por um anjo. Esse anjo fez filho, teve os nefilins, né? Que foi se espalhando pelo globo. E dos nefilins surgiu, então, a minha personagem, que ela é metade bruxa, né? Metade loba. Que a filha de Samurramati casou com o lobo. Aí surgiu
o conceito da bruxaria, e veio mais na frente, com o Night Falls, né? Veio os vampiros, que ele, para salvar a esposa dele, ele acabou entregando o ralo dele, né, para ela, só que o ralo dele estava corrompido. Numa tentativa de salvar ela, ele acabou transformando ela em um vampiro, fazendo assim com que ela gerasse uma nova raça, uma nova espécie, gerando os vampiros, que criou a briga entre a família, né, que é a família Cordelis e a família Night Falls. Ah, então, quando você se refere aqui na capa, Nightfall não é um local, Não. é o sobrenome de uma família, é isso? Ah, entendi. Bom, com o passar do tempo, a tecnologia e a ciência tomaram conta do mundo, matando todos esses ensinamentos. A tua história, ela começa num período antigo da humanidade e depois passa para o momento atual? Eu não entendi. Qual é o ano da tua história? Ela vem do momento atual, mas vai caindo conforme a história, porque vai contar mais na frente, lá para o terceiro capítulo, como aconteceu, né? O fato do envolvimento dele. Foi isso que eu falei, ficou muito furo, porque se eu contasse tudo, não ia dar. Aí no segundo livro já vai contar como surgiu a magia primordial, vai contar a história de Samurhamat, vai contar o envolvimento dela, como ela acabou desgraçando, de certa forma, a família. No segundo livro vai contar essa parte. Já no primeiro livro, eu já conto mais o resumo dos personagens principais, que é a Mavis e o Celery, que conta como o amor dele fez ele fazer de tudo, do possível ao impossível, para poder trazer, tá entendendo? Ela de volta à vida na era que estamos, né? A história é ambientada em 2040. Ela passa em 2040. E bem à frente, assim, no tempo. E durante esse período, de 2010 a 2023, houve uma guerra, né? E essa guerra, ela destruiu... Houve uma guerra entre os humanos e as criaturas, e levou muito caos para os dois lados, fazendo com que as criaturas, elas criassem um governo próprio, né? E depois fez com que os próprios humanos criassem seu próprio governo. Aí o que acontece? Dava isso, a família Night Falls, que era assim, ela é o topo do topo, né, dos vampiros, acabou se tornando o líder das criaturas, tá entendendo? Então, que mais na frente eu menciono o atual líder das criaturas, que é Joseph. Ele é o líder supremo ali das criaturas e o líder da família Night Falls. Até, então, o Celery acordar, despertar como o dono legítimo da família, né? Como fundador. Ah, entendi. Bom, em 2010, as poucas bruxas que ainda existiam, não aceitando continuar nas sombras, uniram forças com as criaturas e juntas criaram seu próprio governo, chamados de os xamãs, para que todas as criaturas do dia e da noite pudessem andar igual aos humanos. Contudo, o governo humano não aceitava as criaturas. E por causa desses conflitos, diversos problemas começaram a surgir, levando a todos a uma inevitável guerra. Quer dizer, a gente tem aí uma guerra entre humanos e não humanos, entre o bem e o mal, e isso tudo cheio de magia. Você sempre escreveu fantasia, Cris? Olha, para mim, a minha vida com a fantasia começou com 10 anos de idade. Foi onde eu me interagi, literalmente imergi dentro desse mundo, né? Eu conheci autores de fantasia que, assim, até hoje servem de inspiração para mim. Vou citar uma que, para mim, é 100%, que é a Cassandra Clare. Ela, quando trouxe o Shadowhunter, né, os Caçadores de Sombras, foi um mundo ali, sabe? A felicidade de ler, a emoção a cada página. Então, tudo isso foi me remetendo a esse mundo, né? Também
foi o fato de eu gostar muito, apesar de que eu não sei se conta muito, gostar muito de anime, mangá, cartunismo, desenho, entendeu? Então isso foi me remetendo a criar possibilidades. Essa é uma das histórias que eu tenho. Na verdade, tem outras histórias de fantasia, mas que ficaram no papel. Essa foi a que eu mais queria fazer e ir até o final com ela, entendeu? Agora o desejo dele vai ser mais do cotidiano. Acho que o meu único problema é que quando eu vou entrando no mundo, eu vou escrevendo sem me dar conta. Aí quando eu vejo, eu já escrevi tanta coisa, o livro está tão grande que eu, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu fico cortando a metade. É assim mesmo, cabeça de escritor é assim mesmo. Bom, continuando aqui, os países foram ao combate em 2012. Esse desenvolvimento foi chamado de abissal. O que é abissal? Abissal é um confronto assim, muito grande, muito específico. Assim, eu dou como algo imenso. Que foi isso que aconteceu. Foi todos os países, é como se fosse uma terceira guerra mundial, só que os países a favor dos países e as criaturas, né, óbvio, a favor das criaturas. Então acabou que as criaturas por terem um poder maior ou a imortalidade, né, acabava tendo se portando melhor no combate do que os próprios humanos. Então os humanos desenvolveram armas capazes de matar essas criaturas, por isso que foi dado de abissal. Que destruiu muito, matou muita gente, sabe, fez um estrago, vamos dizer assim, literalmente um estrago. Entendeu? Aí, por causa disso, eu botei abissal. Muito bem. Causando muitas mortes para ambos os lados. Após muitos anos em guerra, o governo humano reconheceu a magia e suas criaturas. Porém, em 2023, a taxa de mortalidade dos humanos era maior do que a das criaturas. Para os humanos, a vida era apenas um respirar. Mas para as criaturas que vivem por longos anos ou eternamente, a vida passa lentamente. Ou seja, a gente já viu ali que o tempo durante a história é diferenciado para os seres. Assim, com a junção das espécies, surgiram também os primeiros híbridos, percebendo que o cruzamento levaria à extinção da raça humana. Ou seja, eles acabam aí se envolvendo e dando continuidade à espécie, mas de forma híbrida, é isso? Porque assim, eu fiquei pensando, bem, se eles vão se misturar, acabou o segredo que as criaturas manteram por milênios, né? E vão gerar, com certeza vai ter um casal ou outro formado de um vampiro e um humano, de um lobo e um humano. Mais na frente eu vou botar outros seres da fantasia. Então, assim, a junção levou à hibridagem. Como os humanos, no normal, né, eles têm a reprodução fraca e a das criaturas ela é jamais acelerada, 4, 5 meses, nasce uma criança. Não tem aquele tempo para cicatrizar. Por exemplo, no caso do vampiro, não existe aquele tempo de cicatrização. Nasceu, ela cicatriza. Entendeu? Então, ela já está apta para ter outro filho. Então, isso fez com que o desenvolvimento dos humanos desse uma diminuída e o das criaturas acelerasse mais, fazendo com que eles assim, se revoltassem um pouco com isso. Ah, entendi. O governo humano decidiu que os humanos só poderiam ter relações sexuais com eles mesmos, fazendo com que a taxa de natalidade aumentasse e que todas as relações entre espécies fossem criminalizadas e ambas puníveis com a morte. O governo das criaturas concordou com essa condição. Contudo, havia casais formados de humanos e criaturas. Esses pares foram caçados e mortos. Esse romance que você apresenta, desses seus dois personagens, eles são de espécies diferentes? Não. A Meigos, ela é híbrida de vampiro com lobo.
E a história dela começa justamente com o Célio, que o Célio acolhe ela da rua, né? Ela foi vítima, né, de, vamos dizer assim, de um estupro. Então, ele é mais por meio do livro que você vai encontrar essa parte. Ele acolhe ela da rua, né, leva ela para casa. Só que, assim, ela, na cabeça dela, era uma humana normal, né? É onde vem o desenvolvimento que mostra que ela pertence, ela é originária da família Nightfalls, ela é a neta real do líder das criaturas. Porque na época ele não permitiu o relacionamento da mãe, né? Da Serafine, que era uma vampira pelo sangue, e do lobo melhor amigo dele, que era o Gregory. Eles eram, assim, 100% puros, vamos dizer. E eles tiveram amigos. Na época, ela foi morar em um prédio onde tinha criaturas híbridas, né? Híbridas das duas raças, tanto dos humanos quanto das criaturas. Isso fez com que ela acabasse vivendo esse atentado, né? Na época, que foram caçados, foram descriminalizados, eles sofreram preconceito, ou não pertencem nem um lado e nem ao outro, e acabaram, então, gerando aquele, sabe, o bote expiatório, gerando aquele trauma, até que a família Nightfalls resolve esse dilema, né? Quando ela quebra essa lei e faz com que os casais possam se unir novamente. Muito bem. E assim, o ano de 2023 foi considerado o novo caças bruxas. Seus filhos foram considerados escória da escória, dando origem ao racismo e preconceito, passando a não ter direitos civis. Por não pertencerem nem ao mundo dos homens ou das criaturas, eles começaram a viver nas ruas, não fazendo parte da sociedade. 13 anos depois, a poderosa família Nightfall, que carrega o título de Impetuosa, devido ao seu fundador, o demônio de Nightfall, rescindiu o decreto dando às espécies a liberdade de se reunir, trazendo novas formas híbridas ao redor do mundo. Quer dizer, a gente tem vários conflitos e temas abordados dentro desse livro, né? A gente tem uma guerra ali entre espécies, um envolvimento, depois pode, depois não pode, e isso vai perdurando. Ô, Cris, o que os seus leitores podem esperar de O Demônio de Nightfall? Eles podem esperar muita emoção. Assim, eu tiro pelos leitores que eu já tenho. Eles falam que não conseguem parar de ler, vai lendo sem parar. Entendeu? Assim, ele é um livro cheio, assim, ele não é um livro assim também que vai só ir pelo lado pesado. Ele tem as suas tiradas, as suas piadas, as suas quebradas de trama, também para não ficar um conteúdo maçante, né? Assim, ele é um livro cheio de romance, principalmente para os personagens principais. Eles são sempre um para o outro para um, sempre tentando um alcançar o outro, sabe? Da melhor maneira que podem. Vão esperar muito pouco, que no livro faz você chorar. Eu escrevendo, eu choro, por incrível que pareça. Eu vou escrevendo, vou chorando. Principalmente pensando no ele é o que mais faz você se emocionar. Assim, no geral, você pode esperar um drama, você pode esperar um psicológico. Vai ter momentos que você vai querer fechar. Não, vou deixar ele ali, não vou ler hoje, que eu vou me aborrecer. Vai ter esse momento, ainda mais na parte onde conta da única personagem principal, que ela ela é presa, né, pelo pai, das criaturas. Ela é presa, né? E aí gera todo um drama entre familiar. Mas, assim, esse primeiro livro, ele é mais voltado para os personagens principais. É como surgiu a Casa Nightfalls. E já no segundo livro, eu já vou contar mais sobre a guerra entre os humanos e as criaturas que elas tiveram. Aí, indo para o terceiro livro, talvez eu faça a guerra acontecer novamente. Mas no primeiro livro, ele é só mesmo voltado para o casal principal. Ele é todo voltado ali. Claro, tem suas quebradas de cena, assim, você pode olhar no meio do livro e saber, pô, isso não tem nada a ver com o livro, mas é para você respirar para voltar para outra parte.
É tipo uma pausa, depois eu volto pro principal, entendeu? Vai quebrando. Entendi. Agora, com tantos personagens, né? A gente tem xamã, a gente tem bruxa, a gente tem vampiro, a gente tem temas como preconceito. Você traz também aí dentro desse período do ano de 2000. Você precisou fazer alguma pesquisa para construir a tua história? Olha, as pesquisas que eu fiz muito foi na Idade Média, né? E também muita pesquisa agora, no atual, sobre o preconceito que corre na sociedade. Assim, todo ele no geral foi pesquisado devagarzinho. Por isso que ele demorou muito tempo para entrar assim, em circulação. Ele foi feito bem devagar justamente para a pessoa aderir à história, entendeu? Principalmente o terceiro capítulo, que ele vai passar todinho na Idade Média. Conta coisas da Idade Média que geralmente você não costuma ver no livro normal. Como, por exemplo, como era o casamento da Idade Média, o envolvimento que tinha, as preocupações daquela época, as formalidades, tudo isso vai ser incluído já do terceiro para o finalzinho, vai do terceiro até o final, né? Que conta a história mesmo, geral. Ah, entendi. Agora, tu sabe quantas páginas tem no físico? No físico, esse aqui é o primeiro que eu fiz, ele tem 940 páginas. No físico? Eu não sei se dá para ver que a minha câmera está parada, mas no físico tem 940 páginas. Não, peraí. Mas você tem ele pronto aí contigo? Tenho, eu botei ele pela editora Clap e tem ele aqui no físico. Caraca, 940 páginas, gente! Quer dizer, já dá para dividir em três só o primeiro volume. Pois é. Mas eu explico porque ele ficou muito grande. Porque eu pensando na comodidade do leitor, desculpa, eu fiz em letra maior. Botei uma letra assim, 13 para 14, né? E ele acabou ficando muito grande. Recentemente, eu estava diminuindo o calibre da letra, aí ele está agora por volta de 500 e poucas páginas, 580, por aí. Aí agora tá lá na editora Clap e tá pelo e-book lá na Amazon. Ah, entendi. Realmente. O tamanho da letra aumenta bastante o número de página e o digital também fica diferenciado. Então, a diagramação realmente é muito importante. Agora, além desse, né, o Demônio de Nightfall, que a autora, inclusive, vai estar na Bienal, ela tem aí um outro que está sendo produzido, que a gente mencionou ainda há pouco, que é o Desenhos da Vida. Apesar da capa ainda não estar pronta, ter uma capa ainda provisória, a autora me mandou aqui um pouquinho da sinopse dele e a gente vai conhecer mais sobre essa história que vai chegar no mercado daqui a pouco, em breve. Os desenhos que fazemos são inspirações de lugares que um dia já frequentamos ou momentos que já vivemos. Agora, o que podemos falar dos desenhos da vida? Aqueles que traçamos a cada dia, esses que sem dúvida são os mais difíceis de traçar. Desenhos da vida fala sobre o quê? Então, o Desenhos da Vida, como eu disse antes, ele vai contar a história da Laura Rosa, que ela foi embora, né? E quando ela volta, ela já volta com rica, com fama, e ela volta para casa onde ela morou, porque ela foi deixada pela mãe em um parque de diversão, e quem encontrou ela foi justamente Pedro Henrique, que seria o namorado dela da adolescência. O avô do Pedro Henrique acabou criando essa menina meio que como uma meta, né? Ele ficou como uma tutela dela. E eles cresceram juntos, naquele envolvimento, um romance.
Só que, como eu falei, ele tinha vergonha, porque na adolescência dela ela era mais gordinha, ela tinha aquela cara mais bolachuda, então ele ficou meio assim de, né, falar, é tua irmã, muita pessoa falava que vai ser gordinha, não sei o que é um garoto que vai querer ficar com ela e tal, entendeu? E acabou que eles se desenvolveram um relacionamento escondido. Não do tio, né? Vamos dizer assim, do Joaquim, que é o avô dele. Ele sabia o tempo todo. Mas as pessoas de fora. Quando ela volta, ele volta, ele sente aquela falta, né? Imensa dela, e abraça, trata ela bem. Mas quando descobre que ela só vai ficar por 15 dias e vai embora, ele fica meio assim, né, desolado, e acaba se envolvendo no drama, que ele vai praticar polo, e ele, a briga entre a namorada e a Laura, a namorada dele, né, e a Laura, ele observa, acaba se distraindo e cai do cavalo. Nesse que ele cai, ele quebra uma coluna, né, ele quebra uma espinha, e essa espinha faz com que ele fique paralisado da perna, né, das pernas para baixo. Aí, continua. Aí isso vai gerando todo o desejo da vida, porque ela vai se inspirando na história dela para criar uma nova série, um novo desenho, porque ela foi conhecida como uma cartunista de peso. E ela voltou para o Brasil porque ela estava sem ideia do que fazer, sem ideia do que colocar em mídia, sem ideia do que criar. Até que tem uma cena que ela fala, quando você está no início, você quer conquistar, você quer subir, você faz de tudo para aquilo acontecer. Mas quando você já tem, você não tem o porquê continuar subindo, você já conquistou tudo. Então isso faz com que você perca a habilidade, a imaginação. E aí ela vai traçando, né, os desenhos da vida, vai fazendo a história dela se tornar ali num cartunismo. Ela vai, a cada momento que ela vai passando, ela vai traçando aquilo ali no desenho, vai fazendo virar um quadrinho, uma história, um livro. Vai criando aquilo ali. Entendi. Por isso que tá Desenhos da Vida. Muito bem. Agora, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais, eu tô aqui encucada. Eu tô chamando você de Cris, mas você tem um outro nome que você usa? Milena? Não, meu nome... Meu gato subiu aqui fazendo estragos. O meu nome é Milena Cristina, né? Ah, tá. Porque eu falei, gente, tô chamando a escritora de Cris e ela tem o nome de Milena, não posso estar tão louca assim. Mas não, ela é Milena Cristina Fernandes, agora sim. A nossa autora tem 25 anos, ela é escritora de romance de vampiros, como o Demônio de Nightfall. Ela começou no mundo da leitura quando tinha apenas 10 anos. Ô, Cris, quem te incentivou a ler? A minha tia. A minha tia me incentivou, ela sempre me levou assim. Até hoje eu sempre falo isso. A minha imersão começou com Cavaleiro do Zodíaco. Pode parecer bobagem, mas... Que delícia! Adoro Cavaleiro do Zodíaco. Foi aí que a minha imersão começou. Entendeu? Aí daí foi. Foi Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho. Aí fui procurar, porque assim, eu comecei a querer me alimentar mais. A gente, quando começa a ler, ver uma coisa, a gente vai buscando mais e mais e não para. Aí quando eu fiquei mais velha um pouco, comecei a ler romance, mais picante, comecei a ler, assim, fui me desenvolvendo, né, com o tempo, na leitura. Fui buscando a querer conhecer mais. Aí, por exemplo, como a minha família nem sempre teve muito dinheiro, lá a biblioteca da escola para mim era o meu paraíso fiscal. Ia lá, pegava um livro, lia conto de terror, de detetive, de romance, e por aí ia. Entendeu? Pois é. Você falou aqui
que você sempre foi inspirada por grandes romancistas. Quem são os seus romancistas de referência? Olha, a minha romancista de referência, como mencionei antes, foi Cassandra Clare, né? Ela fez o Show do Hunter, um romance muito bom na época. Acho que foi o meu primeiro romance que eu li. Até hoje ela continua sendo a minha romancista favorita. Depois eu tive o Tênis, né? 50 Tons de Cinza, né? Agatha Christie, e por aí vai. Sempre tem um romance, sabe? Uma coisa diferente. Também tem autores brasileiros, mas assim, sempre foram essas três, as principais, assim, para mim. Muito bem. Desde os 15 anos, sempre teve vontade de fazer o seu próprio livro, com histórias que fugiam do comum. 10 anos depois, a autora viu seu sonho se tornar realidade, graças ao site da Amazon e a editora Wiclap, que possibilitaram a publicação, ou seja, a publicação independente, tá? As características da nossa escritora: persistência e determinação, e uma má qualidade é a preguiça. Ô Cris, tu procrastina muito na hora de escrever? Não é bem procrastinar, porque assim, você abre o computador, bota lá no Word, aí você tá lá, digitando, aí daqui a pouco você abre um joguinho, aí daqui a pouco você vê se tá aberto outra aba. Aí quando você lembra, você volta e continua escrevendo. Aí às vezes bate uma preguiça de levantar, ou frio, entendeu? É a minha má qualidade. Mas quando eu também me investo de fazer uma coisa, eu vou até o final. Vou fazendo sem parar. Igual foi o Demônio de Nightfall. Eu comecei, fui. Assim, eu larguei tudo. Jogo, até mesmo desenho, anime, fui largando tudo de lado para poder fazer, tá entendendo? O livro. Foi, assim, até mesmo minha família ficou de lado um pouquinho. Mas deu para conciliar tudo no final. Muito bem. Você também é formada em TI. Como é que sai do TI para ir para a literatura, gente? Como é que equilibra esses dois extremos? Eu não sei, porque assim, a rádio do meu marido, a parte da edição, o controle que eu faço, né? E eu não sei, eu sei que vai de um lado para o outro, fica numa balança. É um pouquinho lá, um pouquinho cá, um pouquinho no design. Eu vou fazendo sempre uma mediação, sabe? Eu pego um pouquinho, vou para lá, e boto música. Eu também gosto muito de música, né? Porque meu marido ele é DJ, então ele me ensinou sobre música. Aprendi com ele. Então eu passei a gostar ainda mais. Aí acontece que é uma mediação, vou mediando, né? Vou um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, um pouquinho cai para lá, um pouquinho para cá. Às vezes estou com uma guia aberta, duas, já estou com 3, 4, o computador trava, me dá raiva, mas assim, vai indo. Muito bem. Essa sua área de designer gráfico, você trabalha no meio literário com capa, diagramação, alguma coisa assim? Tem alguma coisa a ver ou não? Olha, eu trabalho com Photoshop, né, para fazer a capa. Assim, trabalho também com a diagramação, né, que eu fui fazendo do meu livro. Trabalho também com impressão. Vou lá na Bienal com o livreto, né, do meu livro e com o marcador de páginas, né, quem quiser vai estar lá, para você pegar comigo. E também vai estar o marcador de páginas da rádio do meu marido. Vai estar assim, é sempre um com o outro. Meu patrocinador é ele, sabe? Então, assim, vai ser sempre um com o outro. Então, eu vou trabalhando assim, faço panfleto, faço cartão de visita. Eu trabalho legal. Interessante, porque tem sempre que estou precisando, principalmente de banner, de capa. Depois você deixa lá também nos comentários o link, se tu tiver site ou página, que o pessoal procura bastante. Agora, desculpa, Cris, fala, te interrompi. Não, tudo bem.
Pode continuar. Qual é o teu Instagram? Desculpa, meu Instagram, minha língua é presa, então me desculpa. O meu Instagram tá Cris, é porque não deu como dar, então ficou Cris 9889. Ô, Cris, escreve aí nos comentários, por favor, para que a gente possa ver qual é o seu Instagram. Para quem quiser te seguir, te acompanhar, conhecer mais o trabalho literário que você promove aí dentro do mercado. E óbvio, gente, lembrando, a nossa escritora estará na Bienal no dia 2. Então, que horas você vai chegar lá, Cris? Assim que abrir, eu tô lá, umas 10h30, 11 horas, já tô lá. Muito bem. Cadê? Colocou teu Instagram aí nos comentários? Mas pode entrar também pelo Cristina Fernandes 9889. Esse aqui é mais um apelidinho que eles deixam lá para você entrar com mais facilidade. Lembrando que eu vou marcar a autora como colaboradora aqui da live, então vocês vão poder assistir no Instagram dela, no meu, e no canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon Music, do livro Não Me Livro, tá? Cris, querida, com todos os problemas que tivemos na nossa live, foi ótimo conhecer você, saber que você está em produção, em processo de divulgação, saber que mais uma escritora de fantasia está no mercado de maneira forte e atuante. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, desejar sucesso. Nós vamos nos conhecer na Bienal, que eu estarei lá dia 2. Então, eu vou mandar mensagem para você. E eu só te desejo sucesso, querida. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada pela sua live, Kim. Eu que agradeço. E desculpa pelo travamento, é que o celular é um problema, viu? A minha internet ontem estava um problema, eu fiquei, meu Deus, vai faltar internet hoje, não pode. Mas eu tudo legal. Então a gente se vê assim. Isso, não tem problema nenhum. E aí a gente vai se falando. Eu quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que vai assistir depois. Dizer que eu volto só amanhã com mais bate-papo literário. Cris, querida, um beijo, obrigada. Rogério, eu quero agradecer a todo mundo que vai ver e que viu. Que se meu livro for do agrado da pessoa, que a pessoa vá comprar. E espero que no futuro só sucesso para nós duas.